Olá, pessoal! Voltamos para mais uma aula, só que agora aulas de correção. Vamos verificar as nossas respostas e aproveitar e já revisar o nosso assunto, tá bom? Bom, na primeira questão diz, marque a alternativa correta. Ou seja, nós temos uma correta e 3 que afirmam alguma coisa de incorreto. Então, a gente tem, quando tiver esse tipo de questão, tem que olhar com calma para ver o que é que está dizendo de incorreto. Nem tudo o que existe em nosso planeta pode ser chamado de matéria. Por que está incorreto? Por causa dessa palavrinha logo no início. Nem tudo está incorreta por isso. Tudo o que existe no nosso planeta possui massa e ocupa lugar no espaço é considerado matéria. Então, por isso que ela está errada. Há corpos que não ocupam lugar no espaço. Por que está errada? Vamos lá. Se é um corpo, corpo é o que limita a matéria. Se eu tenho matéria que está limitada por um corpo, eu tenho ali uma massa. E se tem massa e ocupa lugar no espaço, eu tenho matéria. Então, aí está incorreto. Eu já volto para ler a resposta. Vamos só para essa aqui. A água não possui massa. Errado. A água possui massa sim, só que está no estado líquido, certo? Então, essa daqui também está incorreta. A resposta é, para ser chamada de matéria, um corpo deve possuir massa, formada por átomos e ocupar lugar no espaço. Isso mesmo. Os átomos, eles se juntam, se aglomeram para formar a matéria, certo? Eles formam a massa e eu tenho matéria, ok? Então, por isso que essa questão está certa. Vamos aqui para a questão 2. Quem colocou aí nessa revistinha só revista não tem problema não, tá certo? HQ quer dizer história em quadrinhos. Então, revista de história em quadrinhos. Está no estado sólido, é palpável, eu consigo pegar e perceber que ela está no seu estado sólido. Não esqueçam de colocar o acento no O, tá bom? Material de que é constituído? De papel. Esse desenhozinho está um pouquinho estranho, mas é uma nuvem, viu, pessoal? Está em qual estado? Gasoso. O material que compõe as nuvens é a água. São átomos, certo? Que formam a matéria. E o nome dessa matéria aí é água, ok? Poderia colocar também água no estado gasoso. Quem colocou está certo. E nessa última imagem nós temos uma poça de água, com o nome água. Não esqueça de colocar o acento. Está no estado líquido e ela é composta por átomos. Átomos de hidrogênio e de oxigênio. A fórmula é H2O, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bom, nessa questão aqui, você tem que primeiro analisar, antes de ter uma ideia sobre o que ela está fazendo. Bom, dá para perceber aí que eu tenho uma água em 3 estados, no sólido, no líquido e no gasoso, certo? Então, aí ela passou por transformações. Estava aqui no sólido, ela foi para o gasoso e depois para o líquido. Também fez o caminho inverso. Ela pode, olha a segunda setinha aí, ela está no sólido, o gelo derreteu, foi para o líquido e depois evaporou e foi para o gasoso. Então, o que é que isso quer dizer? O que é que eu tenho aqui nessa imagem? Podemos dizer que a imagem acima representa a passagem da matéria apenas do estado líquido para o estado sólido? Não, a gente tem que prestar atenção que muitas vezes nas questões, uma palavrinha muda o sentido geral da questão. Então, não é só do estado líquido para o sólido, tem para o gasoso também, então já não pode ser essa daí. Representa que a matéria não sofre mudança de estado, permanecendo sempre da mesma forma? Não. A matéria ela pode sofrer mudança de estado, sim, principalmente nessa imagem que foi descrita aí. A água é uma matéria muito maleável, ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Okay? Vai depender muito da circunstância do ambiente, da temperatura e da sua intenção. Então, a resposta é, representa as mudanças de estado que a matéria pode sofrer. Então, essa é a resposta. A matéria aí de cima, no caso a água, ela sofreu 3 tipos de transformação, certo? Vamos para a questão 4. Vamos lá, você teria que relacionar a sequência correta, essa daí, vamos comentar rapidamente sobre cada uma delas. Divisibilidade, reduzir-se em partículas pequenas. Olha o nome, divisibilidade, vem de dividir. Quando você está dividindo um bolo, você vai dividindo em fatias, em pedaços, não é? Pedaços menores, para que assim todo mundo consiga comer. Então,
Divisibilidade é dividir. Lembra do exemplo que a Pro usou lá na aula? Aquela vidraça quebrada. Ela foi dividida em vários pedacinhos pequenos de vidro, certo? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Essa é a lei da impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Lembra das barrinhas da verde empurrando a amarela? Elas não podem estar no mesmo lugar simultaneamente, tá certo? 3. Retoma seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Elasticidade. Lembra do estilingue? Você estica e solta a pedrinha. Quando você estica, ela fica grande para poder dar velocidade. Você esticou, esticou, esticou. Você foi e soltou. E aí o estilingue voltou, aquele elástico amarelo, voltou para o seu volume inicial, para como ele era antes de você aplicar a força que seria puxar, certo? E 2, volume reduzido quando a matéria é submetida a determinada pressão. Compressibilidade. Lembra do travesseiro que a Pro colocou? Quando você aperta, ele não diminui, ele não sofre uma pressão, mas quando você solta, ele retorna. Pronto, essa é a característica da compressibilidade, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham feito a correção. Vou pedir que vocês coloquem a data de hoje, certo? Depois peçam para o responsável de vocês assinar a atividade, que é tudo direitinho agora, tá bom? Não esqueçam de ir treinando fazer o mapa mental, viu? Não precisa fazer hoje, fazer no desespero, pode ir fazendo, depois analisando, ver o que é que pode melhorar, mas faça um trabalho bem caprichado, certo? Um beijo e até a próxima!